Amigos da União Espírita Maria de Nazaré, boa noite. Que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade desse reencontro. É com muita alegria e satisfação no coração que vamos hoje estudar o Evangelho, capítulo 27. Pedi e obtereis, que é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 16, preces inteligíveis. O Evangelho de Jesus é um livro inteligível, para que a gente entenda realmente a palavra, o significado de inteligível. Inteligível é tudo aquilo que é claro, que nós possamos entender, que nós possamos compreender realmente uma prece, uma música, uma palavra, ou seja, toda música, toda palavra inteligível é aquela que nós compreendemos, que nós temos o conhecimento, a explicação de tudo aquilo que nós estamos lendo, na verdade, ou escutando. E o Livro dos Espíritos, o Evangelho e toda a obra do Pentateuco Espírita são obras inteligíveis, que vem trazer o esclarecimento para todos nós. Então, o estudo do Evangelho de hoje é justamente sobre essa questão da prece inteligível, aquela prece que nós podemos compreender realmente, saber o significado daquilo que nós estamos escutando ou daquilo que está saindo do nosso coração, na verdade. Mas vamos elevar o nosso pensamento para que todos nós, juntos aqui, encarnados e desencarnados, possamos aproveitar as energias dos bons espíritos que aqui estão junto de nós, nos protegendo, abrindo nossa mente para a nossa compreensão. E que possamos agora, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai, ao nosso anjo guardião, que tem a tarefa de nos conduzir neste mundo de provas e expiações. Rogar a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que nos ajude nesse momento, que possa enviar até nós os bons espíritos que vêm trazer a luz, o entendimento e a paz para esse nosso reencontro, Jesus. Assim sendo, em teu nome, em nome de Deus, em nome dos bons espíritos, nós pedimos permissão para dar por iniciado o estudo do Evangelho da noite de hoje. Então, como nós estávamos falando sobre a questão da palavra inteligível, nós passamos a compreender que tudo que nós lemos, que tudo que nós escutamos, que tudo que nós observamos, deve ter um caráter de ensinamento para cada um de nós, porque toda a experiência física aqui é um aprendizado, é uma escola para cada um de nós. E nós costumamos ver preces que não são inteligíveis, preces longas, ou seja, nós conhecemos às vezes médios que utilizam dessa prática, inspirado não sei por quem, por algum espírito que não tem interesse que a gente compreenda, e monta um monte de palavras que nós desconhecemos, palavras estranhas, ou seja, línguas que nós não compreendemos. Certa vez eu estava na Federação Espírita de Rio Grande do Norte. Eu sempre, quando ia a trabalho para aquele estado, para aquela cidade, no período da noite, quando tinha palestras, eu ia assistir palestras, já que estava longe de casa, não tinha o que fazer, eu procurava os centros espíritas, e nessa noite eu fui na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e estava um grupo de pessoas estudando, era aberto ao público, e eu me sentei naquelas cadeiras ali e fiquei observando. E era justamente o assunto sobre esse, preces inteligíveis. E existia um rapaz comentando sobre o Evangelho, explicando sobre esse capítulo 27,
E de repente, na plateia, as pessoas perguntavam alguma coisa sobre o assunto. E ele começou a falar sobre essa questão de línguas, de muitos médios receber línguas que ninguém conhecia. Qual era o proveito realmente dessa prece? O que é que ela traria para aquelas pessoas que estavam escutando sem nada compreender? Qual era o fruto que poderíamos tirar daquela experiência? E as pessoas perguntavam naquele momento, e ele dizendo assim, como é, por exemplo, se aqui no meio de nós algum espírito, ou seja, de uma língua diferente, um aramaico, quem sabe, se pronunciasse aqui, falasse alguma coisa, qual seria o entendimento para cada um de nós? No momento, eu acho que nenhum, mas se nós estivéssemos gravando aquela prece ou aquela palavra, nós depois tentaríamos traduzir com alguém que conhecesse aquela língua, para dali ter a prece inteligível, ou seja, a comunicação inteligível, e dali tirássemos o bom fruto daquela comunicação. Porque também seria uma falta de caridade, um espírito que está ali e não conhece o nosso idioma, porque quando nós desencarnamos, ninguém se transforma em mágica em conhecer qualquer idioma. Nós vamos conhecendo sim o idioma do sentimento, do coração, mas muitas vezes acontece conosco em reuniões mediúnicas de o espírito ter a dificuldade de se comunicar por ter a última encarnação dele ter sido em outro país, ter uma língua diferente, não compreender bem a nossa, mas aos poucos ele vai sendo ajudado por outros espíritos e a prece, a comunicação torna-se inteligível para cada um de nós. Porque é o objetivo da doutrina espírita, é a compreensão, o despertar de cada um de nós. E voltando àquela reunião, que eu nunca me esqueço, lá no Rio Grande do Norte, quando o rapaz falava sobre isso, na plateia, uma mulher levantou a mão para fazer uma pergunta, e quando ela foi falar, ela fez mais ou menos assim, falou um bocado de coisa que ninguém entendeu, e todo mundo tomou um susto naquela hora. E ela ficou espantada porque ela fez aquela pergunta, nem ela percebeu que falou numa língua, ou seja, no aramaico talvez. E todo mundo ficou com medo naquela hora, porque foi uma experiência vivenciada. Todo mundo ficou sem saber o que era aquilo, e o rapaz, conduzindo muito bem aquela reunião, disse, calma, gente, calma. Por exemplo, o que aconteceu aqui agora foi uma experiência fantástica. Se tivéssemos aqui um gravador agora, nós guardaríamos justamente o que eu estava falando. E nós iríamos ver, com a tradução, o que é que este espírito agora quis dizer, que com certeza está aqui entre nós. E eu nunca me esqueço dessa experiência fantástica. Eu era novo na doutrina espírita e tive uma experiência assim maravilhosa de ver um fato ocorrer justamente dentro do assunto que nós estamos estudando hoje. Então a doutrina espírita, ela veio para justamente acabar com a mistificação, acabar com essa questão do desconhecimento, levantar os véus. A doutrina espírita vem trazendo o Evangelho de Jesus na sua pureza para todos nós, para que nós possamos cada vez mais absorver, para que cada vez mais possamos compreender esse Evangelho seja inteligível dentro de cada um de nós. E que esta transformação que o Evangelho veio fazer passe a ser compreendida por aquele que escuta a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Imagina se Jesus viesse e falasse hoje no aramaico para cada um de nós, quem iria entender Jesus? Imagina se um espírito qualquer, numa reunião que nós tivéssemos, viesse falar em outras línguas para cada um de nós. Qual o proveito disso tudo se nós não teríamos o aproveitamento daquele momento, daquele recado, daquele conselho, daquela direção, quem sabe, para cada um de nós? Então a doutrina espírita é muito rica nesse assunto, porque a própria doutrina veio trazer o Evangelho inteligível para todos nós. O Evangelho com a clareza, nas simplicidades do trabalho monumental
de Allan Kardec, que veio codificar a doutrina espírita. E quando ele codificava essa doutrina espírita, ele deixava de aceitar 10 verdades para não aceitar uma mentira. Por isso é um evangelho inteligível, porque foi feito com a grande capacidade intelectual, a grande capacidade de um pedagogo como Allan Kardec foi, discípulo de Pestalozzi, trazendo capítulo a capítulo para cada um de nós, de uma forma clara, de uma leitura maravilhosa, que ela impacta todos nós. Nós que lemos o Evangelho pela primeira vez, nós ficamos surpresos. E quanto de nós dizemos para nós mesmos, puxa, era isso que eu esperava, era isso que eu queria escutar do Evangelho, porque são palavras inteligíveis, inteligentes, que vêm trazer o sentido para todos nós, vêm trazer a transformação, exercer a mudança dentro de nós. Se nossa mãe nos dá um recado e fala de uma maneira difícil para aquela criança, nos termos elevados, como é que essa criança vai aprender? Vai entrar no ouvido e sair no outro, na verdade. Mas o Evangelho tem uma linguagem de mãe para o filho, com a tranquilidade, falando para que toque o coração daquela criança. E eu me lembro que minha mãe tinha os ensinamentos inteligíveis com cada filho, 9 filhos, 9 irmãos comigo. E eu me lembro, certa vez, eu comecei a tirar uma moeda do avental da minha mãe, atravessava a rua que eu morava, em Casa Amarela, na estrada do encanamento, que eu nasci naquela rua, ia para uma mercearia na frente de Seu Lorival, e ali eu entregava aquela moeda que eu acabava de tirar do bolso da minha mãe, uma moedinha, e comprava chicletes, ping-pong. Eu acho que esse chiclete ninguém nem sabe mais, nem conhece, ping-pong. Se alguém é da minha idade, eu tenho 69 anos, se alguém é da minha idade, conhece. Já mastigou muito esse chiclete, ping-pong. E eu ia viciado e passei a tirar moedas do bolso da minha mãe. E nunca me esqueço do conselho inteligível que minha mãe me deu. Porque certo dia eu meti a mão no avental da minha mãe para poder comprar o chiclete, que eu já estava viciado naquilo, mas não tinha nenhuma moeda. Quando eu meti a mão, tinha algumas cédulas. Eu, criança, não sabia daquilo, puxei uma cédula daquela, aqui eu achei menor e corri para a venda de Seu Lorival, para a mercearia de Seu Lorival, para comprar chiclete. Nesse dia eu comprei muito chiclete, porque o dinheiro dava para comprar bastante chiclete. Eu enchi os bolsos. Já estava próximo do horário que eu ia para o colégio e eu levei na minha bolsa aquele chiclete. E foi uma festa no colégio, eu dei chiclete para todo mundo. E passei o dia todo mastigando, mascando aquele chiclete. Mas quando eu chego em casa e minha mãe olha para mim e faz Antônio Carlos, porque meu nome é Antônio Carlos Taua Gomes. Taua é um apelido desde criança que eu tenho. E eu adotei como artista plástico esse nome Taua, que era um apelido de criança. E até hoje, no meio espírita, me conhece por Taua Gomes. Quando minha mãe não me chamava de Taua, me chamava pelo meu nome, Antônio Carlos, eu já tomava um susto, porque sabia que algo errado eu tinha feito. E ela chegou e disse, Antônio Carlos, vá tomar seu banho, almoce, que eu chegava do colégio com fome, e depois eu quero conversar sério com você. E eu fiquei matutando o que será que minha mãe tem para me dizer. E ali eu fiquei almoçando, engolindo aquela comida, mas quando terminei, minha mãe disse, já está tudo bem, já descansou o almoço? Eu digo, já. Então vamos para o nosso quarto. Me levou para o quarto dos meus irmãos, que era o meu também, trancou a porta do quarto e disse, meu filho, e eu nunca me esqueço da minha mãe, os olhos olhando nos meus olhos, dizendo, meu filho, eu vou perguntar a você, mas quero que você diga a verdade, porque eu já perguntei a todos os seus irmãos e todos eles me responderam que nenhum tirou dinheiro do meu avental.
E eu queria saber se foi você, meu filho, que tirou dinheiro do meu avental, porque eu senti falta desse dinheiro. E eu perguntei a todos os seus irmãos e nenhum deles foi sincero, todos foram sinceros dizendo que não tirou. E eu estou agora achando, ou foi você ou foi a nossa secretária, ou seja, a nossa empregada doméstica, que era uma senhora, porque era a única que estava lá na casa nesse momento, era você, seus irmãos e essa empregada. Como seus irmãos alegam que não tirou, eu vou pedir a você, meu filho, e peça a verdade. Diga, responda, você tirou dinheiro do meu avental? E eu juro por Deus, mamãe, que eu não tirei, porque eu tinha facilidade de mentir muito grande. Eu tinha medo, porque minha mãe batia na gente realmente, porque graças a Deus ela batia. Era diferente de hoje, que não dá uma palmadinha para preservar os filhos e termina os filhos batendo no pai, como nós conhecemos muitos assim. E quando eu disse, juro por Deus que não foi eu, mamãe, os olhos dela sentiu que eu estava mentindo, porque a mãe, quando olha nos olhos do filho, sabe que ele está mentindo. E ela encheu os olhos de lágrimas e disse, meu filho, eu vou lhe dar outra chance. Não vou lhe bater, mas quero que você responda a verdade. Você tirou o dinheiro do meu avental? Nesse momento, aquele olhar de minha mãe devassou minha intimidade e eu me senti assim, fragilizado diante da verdade que chegou à tona ali. Eu não podia mentir para minha mãe e eu resolvi falar a verdade, porque não tinha como não falar a verdade, porque minha mãe foi inteligível comigo, ela foi direta e eu compreendi realmente o que ela queria. E eu disse, foi eu, mamãe, foi eu que tirei. E nesse momento eu nunca me esqueço da minha mãe. As lágrimas pulavam dos olhos dela, dizendo, meu filho, eu não vou lhe bater porque você merecia apanhar agora, mas não vou lhe bater, porque eu lhe prometi, mas você está de castigo, me tirou de todas as alegrias, as brincadeiras que eu tinha durante aquela semana, e eu fiquei com o coração apertado. E ela disse, meu filho, nas penitenciárias estão cheios de pessoas que estão presas hoje, porque quando eram crianças, feito você, se habituaram a tirar dinheiro do avental da mãe. Portanto, nunca mais faça isso. E nunca mais minta para mim. E eu aprendi e passei aquela semana toda de castigo, sem jogar futebol, que eu adorava muito, sem brincar com meus amigos. Era um martírio ficar em casa de castigo, escutando a gurizada toda brincando naquele terreno grande da minha infância. Então é isso aí. Minha mãe foi inteligível comigo. Aquela palavra dela fez com que eu me transformasse e hoje eu aprendi realmente não levar um tostão de ninguém, nem do avental da minha mãe, nem de mais ninguém, porque eu aprendi naquele momento, porque o recado da minha mãe, o ensinamento da minha mãe foi inteligível, assim como Allan Kardec veio trazer os ensinamentos dos Espíritos que são inteligíveis, que são verdadeiros, que vem trazer a fé raciocinada para cada um de nós. Portanto, a fé, quando nós não compreendemos, quando a fé é apenas na superficialidade de cada um de nós, ela não tem substância, ela não consegue transformar nossas imperfeições. Ela passa a ser capenga. E no primeiro deslize que nós temos, nós jogamos tudo por água abaixo, ou seja, desmorona aquele castelo que nós construímos na areia. Tudo que nós construímos sem a fé raciocinada, nós construímos na areia. O vento vem, a tempestade, a chuva, derruba toda aquela construção que nós fizemos há pouco, sem aquela fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz. Aquela fé inteligível que vem nos trazer a consciência por que nós temos fé, por que nós acreditamos em Deus, por que nós devemos nos transformar. Porque a partir do momento que nós compreendemos que todo o mal que nós fazemos aos outros é a nós próprios que fazemos,
passamos a compreender de forma inteligível o Evangelho de Jesus. Quando Jesus estava naquela praça, no meio da multidão, e vem aquele trazendo uma mulher adúltera e põe diante de Jesus naquele momento para provar o Mestre amado. Senhor, esta mulher é adúltera e os ensinamentos de Deus, através de Moisés, nos manda que devemos apedrejá-la. E tu, o que é que tu diz disso, Senhor? Ou seja, aquele homem queria provar se Jesus realmente estaria com a resposta, porque com certeza Jesus estava ali numa sinuca de bico, podemos dizer assim, num termo mais daqui da terra, ou seja, quando está naquela sinuca de bico, é no jogo de sinuca que a pessoa não tem como sair daquela situação. Mas Jesus, que via profundamente o coração, as intenções da pessoa, Jesus olha para aquele homem e observa as suas intenções. E ele se agacha e começa a escrever na terra várias palavras. E aquela multidão em silêncio, aguardando, todos com pedra na mão. Todos carregavam pedra. Aquela mulher espantada ali diante daquela situação, é jogada no chão, deitada, aguardando que aquela multidão atirasse a pedra assim que Jesus dissesse: cumpra-se a lei de Moisés. Mas Jesus escrevia ali: hipócritas, e saía dizendo traidores, mentirosos. E Jesus escrevia na terra, e aquela multidão olhava aqueles escritos de Jesus. E aos poucos foi o clima ficando meio tenso, até que aquele homem disse: e você não responde nada? E Jesus, escrevendo no chão, para lentamente, levanta e diz: aquele entre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vejam que frase inteligível, que foi ao encontro da consciência de cada um que ali estava com pedra nas mãos. Cada um querendo massacrar aquela jovem, acusá-la, apedrejá-la, ou seja, ser o juiz. Mas quando Jesus coloca essa parábola que nós conhecemos, esta palavra inteligível que ele diz, colocando a situação, revertendo para todos aqueles que a consciência trazia pesada dos seus pecados, porque onde está a lei de Deus? Senão na consciência de cada um de nós. Então, na consciência de cada um de nós, Jesus atingiu naquele momento, e ali cada um se colocou no lugar daquela mulher, porque tinha pecados também. Quem sabe muitos que adulteraram com aquela mulher estavam ali presentes. Aquela mulher não poderia adulterar sozinha, ela tinha que ter um companheiro. E quantos deles estavam ali, que eram acostumados a utilizar a fragilidade, o equívoco dessa mulher, que era uma criatura de Deus como qualquer um de nós. E ali naquele momento os mais velhos, com a experiência maior de vida, com mais o peso da consciência, começam a soltar as pedras e saem dali de fininho, porque não tinham como enfrentar aquela consciência culpada que trazia do coração. Porque Jesus foi inteligível, foi direto realmente no sentimento que clareou dentro de cada um os objetivos que Jesus queria. Ou seja, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, todos tinham pecado naquele momento. E naquele momento Jesus continua de cabeça baixa, e ali foi saindo um por um, e a praça ficou vazia. Quando Jesus percebe apenas a respiração daquela mulher, que estava ali ainda choramingando, Jesus levanta o olhar e diz: mulher, onde foram eles? Cadê aqueles que te acusaram? Senhor, todos foram embora, Senhor. Ninguém te acusou, mulher? Não, Senhor, ninguém me acusou. E Jesus disse: eu também não te acuso, mulher. Portanto, vai e não pecas mais. Jesus dava uma lição inteligível para aquela mulher também. Jesus mostrou que também não ia julgá-la,
conforme todos ali deixaram de julgá-lo e foi embora, porque viram que não podia julgar, porque só Deus pode julgar cada um de nós. Então é isso que a doutrina espírita vem nos trazer. Por isso, a fé raciocinada, ela transforma o coração de cada um de nós. É certo que nós não transformamos do dia para a noite, porque nós equivocadamente queremos ficar um santo do dia para a noite. E ninguém aqui nesse salão, ou nesta casa, ou onde estiver minha voz chegando, a minha imagem, ninguém pode do dia para a noite se transformar, inclusive eu. Por isso sempre eu digo, inteligivelmente, que todos os momentos que eu tenho a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus, eu assino minha própria sentença. Porque muito do que eu estou falando aqui, meus irmãos, muito do que eu falo do Evangelho de Jesus, que na verdade nós somos um repetidor do que Jesus ensinava, muito do que Jesus me ensina que eu passo para as pessoas, eu não consigo ainda praticar. Portanto, nós vamos aos poucos deixando este sol raiar dentro do nosso coração. Este sol que vai iluminar, que vai clarear, que vai fazer com que nossas vidas sejam inteligíveis, que nós possamos ver realmente com clareza tudo que está acontecendo na nossa vida. E quando nós temos a compreensão do que está acontecendo conosco, nós passamos a nos fortalecer, passamos a nos modificar. E quantas vezes nós fazemos isso, essa viagem interior, e vemos a necessidade de transformar, de diminuir as mágoas no nosso coração. Quantas vezes uma palavra rude de alguém nos transforma, nos desequilibra, e nós nos enchemos de ira, de raiva, nos enchemos de indignação. Mas o ensinamento inteligível de Jesus faz com que a gente deva compreender a necessidade do perdão. Porque senão todos os ensinamentos de Jesus não teriam fundamentos, porque Jesus sempre se referia à vida futura. Jesus sempre em suas parábolas dizia: dai a tua face direita, aquele que te bate na tua face direita, oferece a esquerda. Aquele que não deixar pai e mãe e me seguir, não encontrará o reino do céu. Aquele que não se assemelhar a uma criança, ou seja, Jesus sempre ensinando a cada um de nós, para que nós nos preparamos para a vida futura, o nosso estado natural, de onde nós viemos e para onde nós voltamos, para onde nós vamos voltar a qualquer momento da nossa vida, porque está da lei, ninguém pode mudar isso. Então, a partir do momento que nós passamos a compreender, fazer esta viagem interior que devemos fazer, que Paulo de Tarso nos convida, que a doutrina espírita nos convida, a analisar o nosso dia, todas as noites, Santo Agostinho nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fazia quando ia deitar à noite, fazia uma retrospectiva de tudo que ele vivenciou naquele dia, observando os erros que ele tinha cometido, observando o que ele tinha magoado, observando as coisas boas que fez. E ali no dia seguinte ele já acordava e já ia em direção àqueles que ele havia feito mal, aqueles que ele estava devendo alguma satisfação, e assim ele aos poucos foi se transformando no espírito sublime que é hoje. E assim todos nós um dia também seremos espíritos sublimes, querendo ou não, porque a lei do progresso nos conduzirá para uma vida intelivisível, é um nome difícil, toda vez eu me engano nesse nome, mas para que a gente tenha uma vida clara diante dos nossos objetivos, porque nós estamos aqui justamente para transformar nosso espírito rebelde, nosso espírito que se magoa com tudo, nosso espírito que tem vários vícios, nosso espírito que veio aqui como crianças ainda para aprender
essa doutrina maravilhosa e voltarmos para nosso lar verdadeiro, com os ensinamentos dentro do coração, os tesouros que nós adquirimos aqui com o Evangelho de Jesus através da prática, porque não é decorando o Evangelho que nós vamos conquistar os tesouros que Jesus nos oferece. Não é apenas o Evangelho saído da boca para fora que nós comentamos nos nossos Evangelhos, não é os conselhos que nós damos muitas vezes e nós não cumprimos aquilo, falamos para os outros, olhamos o cisco nos olhos dos outros e fechamos os olhos para a trave que nós não conseguimos ver dos nossos. Então, qual é o papel da doutrina espírita aqui na Terra? Senão a transformação da humanidade. E a doutrina espírita está fazendo isso com todos nós. Nós nunca estivemos num momento tão próximo dessa felicidade, de um mundo de regeneração. Nós estamos vendo os Espíritos dizer a todo momento que a humanidade passa por uma tempestade profunda nesse instante, onde o magnetismo da Terra transforma cada um de nós a todo momento. Nós vamos passar para uma nova etapa mais sutil e nosso corpo, ainda grosseiro, recebe agora a todo momento as pancadas. Uma frase pequena de alguém nos magoa muito. Às vezes nós não temos limite mais, extrapola a nossa paciência e nós agredimos as pessoas. E nós soltamos o verbo magoado, soltamos às vezes falso testemunho, muitas vezes. Por que está acontecendo isso conosco? Já perguntaram isso a vocês? Como está acontecendo agora? Quantos suicídios está acontecendo na Terra? Nada se esconde, é imediato, a ação e reação é imediata hoje, porque a Terra atingiu um patamar magnético diferente. Nós estamos numa transição planetária e nossas percepções estão assim, em transtorno conosco mesmo. Por isso nós ficamos às vezes decepcionados conosco mesmo, com as nossas atitudes. Ficamos, meu Deus, será que a doutrina espírita entra no ouvido e sai no outro e nós não conseguimos nos transformar? Nós vamos nos transformar aos poucos, meus irmãos, porque é da lei. Tudo que nós assimilamos está dentro de nós. E tudo que nós praticamos nunca mais sai de dentro de nós. Porque o que nós assimilamos, mas não praticamos, ainda pode correr o risco de amanhã nós falharmos. Mas quando nós interiorizamos aquilo que aprendemos numa linguagem inteligível, ou seja, numa clareza de compreensão, nós mudamos. E nós, quando mudamos, nós passamos a ter a propriedade desta mudança dentro de nós. Passamos a subir um degrau a mais na nossa vida. Passamos a compreender melhor as nossas obrigações diante da natureza, diante de Deus, diante da vida. Portanto, nós estamos vendo o raiar de uma nova aurora, onde luzes multicoloridas caem sobre nossas cabeças a todo momento. As mensagens que estão caindo do céu, estão caindo através dos bons espíritos para cada um de nós, nos mostrando a necessidade da mudança imediata, da calma, da paciência, do perdão, a necessidade da transformação real de cada um de nós, do silêncio diante das dificuldades. Eu, por exemplo, passo por grandes transtornos físicos nesse momento, emocionais, por conta dessa pandemia. Nós chegamos no momento, no limite da nossa vida. E só a doutrina espírita que veio para isso, Jesus. Jesus veio para nos sustentar. A doutrina espírita justamente é o antídoto para que nós tenhamos calma, para que nós possamos ter paciência. Eu falo da minha boca para mim mesmo nesse momento, porque eu preciso mais do que cada um de vocês, porque grandes dificuldades tenho passado nesse momento. Dificuldade que às vezes dá vontade de desistir de tudo, de fazer palestras, me sentindo hipócrita muitas vezes diante das minhas atitudes, muitas vezes insanas,
minhas atitudes muitas vezes temperamentais, explosivas, ansiosas, quando na verdade eu tenho esta doutrina maravilhosa e poucas vezes me lembro que sou espírita. Portanto, meus irmãos, esta palestra de hoje eu ofereço a meu espírito, a mim mesmo, porque eu preciso, sou mais necessitado de tudo isso. Sou mais necessitado das preces inteligíveis, ou seja, dos ensinamentos inteligíveis que eu prego a todos os cantos durante tantos anos na minha vida, mas que pouco tem servido para que eu possa reagir, para que eu possa colocar em paz o nosso coração, porque eu tenho a consciência que não sou um homem mau, eu tenho a consciência que eu sou um homem de bem, eu tenho a consciência que eu sou um bom filho, um bom marido, um bom amigo, mas tenho a consciência também que tenho um pavio muito curto, tenho a consciência também que não aceito muito as mágoas que as pessoas... Na verdade, as mágoas não são das pessoas, as mágoas são minhas, na verdade. Porque ninguém pode sofrer com a mágoa do outro. Cada um sofre suas mágoas, na verdade. Quando nós nos magoamos, é porque nós não compreendemos realmente a mensagem inteligível que Deus nos mandou através daquela pessoa, daquela alma penada, muitas vezes, que vem e vai aponta no dedo na nossa ferida, muitas vezes. E ali é o calcanhar de Aquiles, tocou ali, a gente desarma toda aquela santidade que nós tínhamos de espírita, vai por água abaixo e nós mostramos que nós somos, na verdade. Por isso, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos, nesse momento de pandemia, procurar interiorizar todos os ensinamentos de Jesus. Não ficar só na periferia, não ficar só com os olhos voltados para as coisas materiais, porque se nós quisermos compreender, nossa visão tem que ser televisível, ou seja, tem que ser uma visão visível para todos nós, de clareza, de objetivos do que nós estamos vivenciando. Por isso a dor, os desafetos, as desavenças e as dificuldades que nós estamos passando em todos os graus é justamente o momento mais sublime da nossa vida, principalmente do espírita que tem a dádiva de conhecer essa doutrina maravilhosa. Portanto, meus irmãos, volte para os vossos lares, volte para dentro de cada um de vocês e agradeçam a Deus, porque a felicidade virá, a paz brotará dos nossos corações, mesmo em meio ao caos em que vivemos, porque é do pântano que floresce o lótus. Nós somos aqueles que renegamos o Cristo e é chegado a hora de reconhecê-lo como divino pastor. A felicidade anda ao lado e nós ainda não vimos. Ela está nas coisas simples, porém fundamentais para a nossa sobrevivência, como o ar que respiramos, o alimento que nos mantém vivo, o movimento do nosso corpo, o choque das emoções com as criaturas no dia a dia. Portanto, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência de cada um de vocês e que possamos ter outras oportunidades para que